Então a gente, desde o domingo de Páscoa, vimos o início do 16, depois nós vimos que o nosso Deus é um Deus que gosta de festa, as celebrações, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Depois nós vimos a questão da adoração em contraposição à questão da idolatria, e paramos no versículo 7 do capítulo 17. Então agora vamos continuar a partir do 8, versículo 8 do capítulo 17 de Deuteronômio. Vamos lá. Deuteronômio 17, 8. Diz assim, ó: se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes, levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo, e vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem, e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa ou rebelde e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Em outra versão, para que todo o povo possa ouvir, temer e jamais se rebelar. Bom, neste mês nós temos olhado para o livro de Deuteronômio na perspectiva de que a Bíblia e todos os seus mandamentos são o cuidado de Deus para o seu povo. O cuidado de Deus para nós e por nós. Deus cuida, Deus protege. A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, não são proibições para estragar os prazeres da vida. Pelo contrário, são grades, são limites, proteção para que a gente não caia num abismo. Se você ainda olha para os mandamentos de Deus como uma série de proibições para estragar os prazeres da sua vida, então você não está lendo e não está absorvendo a palavra de Deus como deveria. Porque a Bíblia não é um manual de proibições para estragar a nossa vida, para prejudicar a nossa qualidade de vida. Pelo contrário, quando nós seguimos os princípios orientados na Bíblia, a nossa vida melhora, tem mais qualidade. É o que Jesus chamou de vida abundante. É o que no Novo Testamento foi escrito pelo Mateus de Zoe Aionios, também pelo João no capítulo 10. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida eterna, vida cheia, vida plena. Mas por que é que as nossas vidas não têm plenitude e abundância de qualidade? Porque nem sempre a gente observa os princípios que estão nos direcionando à palavra de Deus. Então, nós temos lido o livro de Deuteronômio nessa perspectiva. Uma série de sermões no livro de Deuteronômio para mostrar que a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo.
E aí nós vimos que a Bíblia é o cuidado de Deus para a Páscoa do seu povo, para os livramentos do seu povo, para as celebrações do seu povo, para a adoração do seu povo. E no culto passado nós vimos que Deus não se agrada da idolatria. Ele deseja a nossa adoração. E quando nós colocamos qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer outro objeto no lugar de Deus, em nós, isso é um processo de idolatria. E Deus não se agrada disso. Então nós devemos adorá-lo. E os princípios estão aí do versículo 1 ao versículo 7. E da mesma forma, lá orienta que o idólatra, assim comprovado pelas testemunhas, deveria se apartar do arraial e seria morto. E da mesma forma aqui, vai trazer as orientações com relação ao juízo, com relação à justiça e principalmente com relação à submissão do povo aos seus líderes. Naquele contexto, o povo era liderado pelos juízes e também pelos sacerdotes no templo. Na verdade, ainda ali era um tabernáculo. Portanto, todas as questões que fossem religiosas, que fossem espirituais, que fossem teológicas ou até legais da lei de Moisés, eram trazidas ao templo, ao tabernáculo, e os sacerdotes julgavam. E todas as questões sociais, todas as questões civis, todas as questões éticas e de relacionamento também eram trazidas, só que aí ao juiz, ao líder de cada tribo. Ele era chamado juiz porque ele julgava as questões, mas ele também era um líder daquela tribo. E aí depois do Deuteronômio nós temos Josué, que é o último líder ainda nessa perspectiva tribal, com as 12 tribos, e aí depois a gente entra no livro dos juízes. Por quê? Porque essa dinâmica de que uma pessoa que era conhecedor da lei para julgar as causas se colocaria como líder daquela comunidade, essa dinâmica vai durar até a chegada de Saul. E aí vai progredindo até chegar em Samuel. E Samuel é o último dos juízes. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. E ele unge a Saul como rei de Israel. O primeiro rei foi ungido pelo último juiz. E aí nós temos Davi, Salomão, aí o reino se divide, Roboão, Jeroboão, e aí vai embora a história. Portanto, o que você precisa saber para entender essa mensagem e interpretar bem esse texto, é que nesse contexto, os líderes daquele povo trabalhavam em duas áreas, na área espiritual, religiosa e na área social e civil. O líder religioso é o sacerdote, o líder civil é o juiz, e assim ele é chamado. Então, Deus está dando aqui orientações para que aquele povo se mantenha em ordem, em decência e, sobretudo, prosperando naquela terra que eles vão herdar com Josué. E a orientação de Deus, no início do capítulo é: não quero idolatria. Se tiver idolatria, tira fora, corta na raiz, pode matar. Era na tora, tá, cortava. Idolatria tem que cortar, porque com idolatria não dá para lidar com jeitinho, entendeu? Tem que arrancar de uma vez. E aí a outra orientação agora é com relação à liderança. Vocês precisam adorar de um jeito que agrada a Deus, mas vocês também precisam conviver entre vocês de um jeito que agrada a Deus. Para fazer algumas coisas relacionadas à religião, vocês devem se submeter às orientações dos sacerdotes. E para fazer algumas coisas aí na comunidade onde vocês vivem, vocês devem se submeter às orientações do juiz daí onde você mora. E eu vejo aqui um princípio muito importante, que vai dar o título dessa mensagem. A Bíblia é o cuidado de Deus
para a submissão do seu povo. Submissão. Há em nosso entendimento um equívoco com relação a essa palavra e a esse conceito. A gente acha que submissão é subserviência. A gente acha que submissão é ser humilhado. A gente acha que ser submisso é ser pisoteado, esmagado, oprimido. Não. É um conceito muito simples. Submissão. Sub é abaixo. Portanto, submissão é debaixo da missão. Por isso que o Novo Testamento orienta que, por conta principalmente daquele contexto, que a mulher se submetesse ao marido. Qual é a missão do marido naquela comunidade? É essa. Então, que a mulher e, consequentemente, toda a casa se submeta a essa missão para que a família ande em unidade de propósito. E aí o problema é que a turma acha que quando a mulher deseja se submeter, ela vai ser humilhada, oprimida, e não tem nada a ver com isso. A questão é, qual é a missão desta família? Porque antes de falar que a mulher deve se submeter, disse que submetam-se uns aos outros em amor. Então o processo de submissão, ele é sempre mútuo. Depende da missão. Depende da missão. Se eu tenho uma missão e alguém está junto comigo para me ajudar a realizar essa missão, então eles vão se submeter, vão se colocar debaixo da missão para que ela se cumpra. Agora, se outro tem uma missão e eu estou ali na posição de ajudar para o cumprimento da missão, então eu é que me submeto. A submissão é mútua. Depende em quem está a missão. Quando a missão está comigo, quem está comigo tem que se submeter. Quando a missão está com outro, eu que estou com o outro preciso me submeter. Simples assim. Simples assim. Então, apesar de ser um conceito simples, na prática não é tão fácil. E nós vivemos muitas dificuldades. Muitos problemas sociais e civis e de relacionamento, porque nós não gostamos, nós não aprendemos e nós não queremos nos submeter às autoridades, àqueles que estão acima de nós. Os alunos não querem se submeter aos professores. Os cidadãos não querem se submeter à polícia. O povo não quer se submeter aos políticos. O funcionário não quer se submeter ao seu chefe. Os filhos não querem se submeter aos seus pais. E assim, a gente vive um tempo, chamado por alguns de pós-modernidade, em que a rebeldia e a insubmissão está generalizada. Generalizada. Como alguém disse esses dias, a coisa está tão diferente e tão ao contrário, que daqui a pouco a gente vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. E aí a palavra de Deus está trazendo aqui para nós um conceito, um princípio. Então todo aquele que é rebelde, todo aquele que não sabe se submeter, tem que ser morto. Não, meu querido, lá no deserto, lá em Deuteronômio, 3.500 anos atrás, era assim. Mas a revelação progressiva atingiu um ponto que a gente não precisa mais matar ninguém. E ninguém mais morre por ser rebelde fisicamente. Dependendo do contexto, às vezes morre, né? Porque de onde eu venho, quem não sabe se submeter à liderança morre. Geralmente até morre no micro-ondas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, queridos. Esse trechinho aqui, que parece que não tem nada para falar para a gente hoje, nos dias de hoje, me traz um princípio muito, muito importante. Que aqueles que não conseguem se submeter, terão que enfrentar a morte. E aí talvez você pensa, mas eu conheço uma pessoa que é completamente rebelde, desobediente, insubmissa,
e ela continua viva fisicamente. Mas o relacionamento não está vivo mais. Mas a missão não está viva mais. Mas a espiritualidade e o relacionamento não existem mais, está morto. Porque não tem relacionamento, não tem missão, não tem propósito que sobreviva à rebeldia. Por isso o princípio aqui é da submissão. Porque se a gente não conseguir se submeter uns aos outros, a gente não vai conseguir chegar no propósito e no objetivo da missão. Portanto, o conceito é simples, essa é uma mensagem de um tópico só, e é exatamente como está escrito aqui. Se for uma questão religiosa, procurem os sacerdotes. Se for uma questão civil, procurem os juízes. Mas se submetam à direção que eles derem. E quem não se submeter, será morto. É simples assim. Então eu vejo às vezes alguns relacionamentos se desfazerem por causa de rebeldia, falta de submissão, sabe? Todo mundo quer falar, todo mundo quer saber tudo. E dependendo do assunto, sempre tem alguém que sabe mais do que o outro. E a gente precisa aprender a se submeter. Como diria o meu avô, conversa com quem entende e faz negócio com quem tem dinheiro. É. E aí, meus queridos, esses dias eu assisti um documentário. Esses dias é hipérbole. Tem um tempo já, alguns anos, eu assisti um documentário sobre uma determinada matilha, um determinado grupo de lobos que vivem lá no extremo norte, as regiões lá da Groenlândia, onde é muito frio. E eles andam em bando, né? Uma matilha de lobos. E aí o pesquisador lá estava explicando para a gente como é que funciona a liderança, a perseverança e a prosperidade de uma matilha. Ele estava explicando para a gente por que é que as matilhas, apesar de muito frio, apesar de ser um terreno tão inóspito, como é que as matilhas sobrevivem. E aí ele estava dizendo que toda matilha tem um alfa, né? Chamado por alguns de macho alfa, ou de o lobo alfa, que é o líder da matilha. Então, um lobo, em combate com os outros lobos, nem todo lobo quer o combate, então ele já se submete, mas alguns lobos querem a liderança, então eles combatem entre si. No final sobra um lobo mais forte, e os outros se submetem, e o lobo mais forte vai que vai. E aí a matilha caminha de um jeito muito interessante. Os mais velhos ou doentes vão na frente. Por quê? Porque os mais velhos e os doentes não conseguem andar com muita velocidade. Então, se eles ficarem para trás, os que são mais novos e que estão saudáveis vão disparar na frente, os mais velhos e os doentes vão ficar para trás. Às vezes está com arranhado, está com a pata quebrada, né, entrou em briga com algum animal, ou enfim. Então, os idosos, olha que princípio, os lobos, hein? Não são nem ovelhas, são lobos. É um animal que é no nosso vocabulário muito pejorativo, né? Fulano é lobo em pele de ovelha. Quer dizer, um animal que a gente tem como pejorativo, que não presta, que é... Olha o quanto a gente aprende com um lobo. Aí depois eu vou vir para a Bíblia. Porque se um lobo é capaz de ensinar, imagina a Bíblia. Mas o seguinte, os idosos e os doentes andam na frente. Por quê? Porque toda a matilha vai andar no ritmo deles, para não deixá-los para trás. Aí no meio vem a muvuca. Os machos, as fêmeas, os mais velhos, mais novos, mas que não está doente, que vem a muvucona ali no meio. E atrás vem o alfa. Por quê? Porque se vier algum ataque da frente,
os idosos e os enfermos já estão ali para se sacrificar pela matilha. Nós já estamos velhos, nós já estamos doentes, então se vier atacar, que salvem-se os novos. Enquanto a gente morre, se sacrifica, vocês fogem. Olha o princípio. E atrás está o alfa, porque enquanto todos vão correr do ataque frontal, o alfa vai em direção ao ataque para proteger. E geralmente, dependendo do ataque, ele acaba até se sacrificando ali também, para salvar a matilha. Percebeu? E aí, ele foi contando a história e foi mostrando os vídeos, as fotos, as imagens que eles escolheram, e aquilo foi me interessando, e eu falei, gente, que aula de liderança! Como é que um grupo de lobos pode me ensinar sobre liderança? Eu não sabia disso. E aí eu fui pegando aqueles princípios, olha, então tem esse princípio de liderança. Um grupo deve andar sempre no ritmo dos idosos e dos enfermos, para não sair correndo e largar para trás. Olha que interessante isso. Então, eles se sacrificam, e aí o cara veio com uma última informação que foi muito preciosa para mim. Ele disse que vai chegando um ponto que o alfa vai ficando velho também. Porque ele não é alfa até ele morrer. Porque ele pode ficar doente, ele pode quebrar uma pata, ele pode se arranhar, ele pode ficar enfermo, ele pode ficar velho. Então não é porque ele é uma vez alfa, alfa para sempre. Não, uma vez alfa, ele precisa manter-se como alfa. E aí o que acontece? Aí o cara estava explicando e as imagens passando. Quando eles conseguem um alimento, está todo mundo alimentado e eles estão num ambiente seguro, geralmente, quando é verão, né? Aquele período do ano em que eles estão mais tranquilos. Um lobo da matilha, mais jovem, chama o alfa para a briga. E entra em combate com o alfa. Se o alfa perder para ele, você tem que ver a imagem, a coisa mais linda. O alfa bruto, mas o lobinho novinho, cheio de gás, ele vai. Quando um alfa perde a briga, ele se submete àquele lobinho mais novo, ele entra na matilha, vira um dos lobos da matilha, e aquele novinho passa a ser o alfa. Aí eu falei, bom, até aí normal. Claro, se um ganhou na briga, o outro é obrigado a se submeter. Aí o pesquisador, sei lá se é biólogo, zoólogo, o que ele é lobólogo, sei lá. Eu sei que ele trouxe uma explicação que explodiu minha cabeça e eu falei, é isso que falta na igreja. Ele disse assim, ó. Sabe por quê que quando o alfa perde para um lobo mais jovem, ele se submete e deixa que o mais jovem se torne o alfa? Porque há um princípio envolvido. Se ele é capaz de me ganhar na briga, então ele está mais apto para proteger a matilha do que eu. Então deixa ele liderar. Ele é mais apto do que eu. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Ninguém sabe tudo. Eu sei que o nosso tempo e a nossa geração é um tempo muito doido. O século passado era um tempo de microconhecimento e macrocarreiras. Pega essa. As pessoas sabiam muita coisa sobre poucos assuntos. E tinha uma carreira muito longa. Fulano aposentou com 40 anos de casa, com 30 anos de casa, com 28 anos de casa. Isso era normal no século passado. O nosso tempo é um tempo de macro conhecimento e micro carreiras. A gente sabe pouco de muito assunto e não consegue fazer uma carreira duradoura em lugar nenhum mais. Não tem mais essa cultura de permanecer na mesma empresa, no mesmo emprego, no mesmo ramo. Eu conheço gente que em um ano mudou de ramo 3 vezes. Começou numa área, não deu certo, foi para outra área, não deu certo, foi para outra área, não deu certo. Trabalhou de carteira assinada, não deu certo, abriu o próprio negócio, não deu certo, fez uma sociedade, não deu. Em um ano mudou 3 vezes. No século passado isso era um absurdo, agora é a coisa mais normal do mundo. Então eu sei que nós estamos num tempo onde todo mundo quer saber um pouco de tudo.
É só entrar na internet e você vai ver um monte de pós-doutor em vários assuntos. E por isso que a internet é um terreno muito acalorado com relação aos debates. Porque todo mundo quer ser o sabe-tudo daquele assunto. Só que ninguém sabe tudo. E ninguém sabe tudo de todos os assuntos. A própria carreira acadêmica, ela mostra isso. Nos cursos e nas matérias e nas séries mais fundamentais, mais básicas, você aprende de forma generalizada, um pouco de tudo. Aí, quando você entra na graduação, você já escolhe uma área. Tem que ser só de humanas, tem que ser só exatas, tem que ser só biomédicas. Dentro daquela área, você escolhe um curso, que só vai trabalhar dentro de humanas aquela área específica. E aí, naquele curso, você só estuda as matérias concernentes àquele curso. Aí você vai para uma pós-graduação. Na pós-graduação, você já fecha mais, porque você já foca numa matéria daquele curso, numa área de conhecimento daquele curso. Aí você vai para um mestrado, aí você já foca num assunto. Aí, quando você chega num doutorado, você está escrevendo 120 páginas sobre uma frase, de um assunto, de uma matéria, de um curso, de uma área, de todo o conhecimento. Qualquer carreira acadêmica é um funil. Você começa estudando de tudo um pouco e termina estudando muito de pouca coisa. Você começa estudando pouco de muito e termina estudando muito de pouco. Portanto, não tem ninguém que é expert e que é pós-doutor em todos os assuntos. Um cara que é pós-doutor em física quântica, ele pode não saber nada de Bíblia. E uma pessoa que é novo convertido, que acabou de se batizar, passou pela classe de batismo, já aprendeu o básico da doutrina, já ouviu uma meia dúzia de mensagem, já pode dar aula de Bíblia para aquele pós-doutor em física quântica, porque no assunto Bíblia, o pós-doutorado dele não vale nada. É tão difícil entender isso, gente? Não, não é difícil entender, o difícil é colocar em prática. Portanto, qual é o princípio que a Bíblia está trazendo para nós e que, se nós observarmos, nós teremos uma vida com mais qualidade? Que nós possamos aprender a nos submeter àqueles que Deus está colocando na nossa vida para serem autoridade sobre nós. Dependendo do assunto, nós temos autoridades diferentes. Se eu for conversar de Bíblia, autoridades diferentes. Qual é o assunto? É teologia? Então vamos fulano. É Antigo Testamento? Beltrano. É Novo Testamento? Aí é o ciclano. Ah, é escatologia? Ah, então aí já é o Zé. Ah, é soteriologia? Não, aí já é o João. Tudo depende do assunto. Então nós precisamos aprender a nos submeter uns aos outros, nos submeter àqueles que Deus tem colocado sobre nós como autoridade em nossas vidas. Filhos, submeterem-se aos pais. Casais, submeterem-se um ao outro para que a missão de Deus desta família se cumpra. Sim. Funcionários, submeter aos seus chefes. Ah, mas eu não tenho chefe. Não. É porque eu sou dono do meu próprio negócio, então seus clientes são seus chefes. Simples assim. Ah, eu não quero trabalhar para ninguém de carteira assinada, porque eu não gosto de ter chefe. Eu vou abrir o meu próprio negócio. Larga de ser besta, aí é que você vai ter mais chefe ainda, porque todo cliente vai ser seu chefe. É melhor você ter um chefe só e atender os clientes, do que ter todos os clientes como chefes. Se você não gosta de chefe, o melhor lugar para você é trabalhar de carteira assinada. Você vai ter um só. É a população se submeter às autoridades. Eu, se estiver dentro de um carro e a polícia mandar eu parar, eu vou parar na hora. Eu sou submisso, ele é autoridade. Mandou parar, eu não sei o que está acontecendo.
Ele está no direito, fazendo o trabalho dele. E eu preciso fazer o meu dever como cidadão, atender a um pedido de um policial, atender às recomendações de um governante, as orientações, sabe? A gente está num tempo em que a gente quer discutir tudo, quer questionar tudo, quer debater tudo, e a vida está muito chata e muito travada por causa disso. Irmãos, vamos deixar, quem sabe, faz. Quem sabe, faz. Entendeu? Meu negócio é pregar, eu estou aqui pregando. E tem gente que está ali cuidando ali do computador, tem gente que está cuidando lá da câmera, tem gente que está cuidando ali da foto, o Abner está ali tocando. Cada um na sua. Cada um na sua. Eu não estou julgando se a melodia do Abner é a melhor. Ele sabe tocar melhor do que eu. Com relação a tocar e fazer um fundo musical numa mensagem, ele é meu alfa. Manda aí, não sei de nada. Agora, ele que está ali tocando, também não pode estar olhando e falando, não gostei dessa mensagem, eu faria diferente. Não, quem está pregando sou eu. Então, se a gente parar de olhar para os outros e querer questionar, duvidar, debater, bater de frente, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. A gente vai dormir melhor, a gente vai acordar melhor, a gente vai se relacionar melhor. Basta seguir as orientações da palavra de Deus. Quem sabe mais, lidera quem sabe menos. Sempre foi assim e funcionou. Israel está lá até hoje naquela terra, porque eles seguem esses princípios. Sejamos, pois, submissos uns aos outros. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque a submissão entre nós aqui no primeiro andar é a metodologia de Deus para nos ensinar a ser submisso a Ele no segundo andar. Como disse João, como pois amarei a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que vejo? Então vale a mesma coisa para o princípio da submissão. Como, pois, me submeterei à vontade de Deus, se não consigo me submeter à vontade do meu irmão que está do meu lado, e que sabe mais daquele assunto, e pode ser o meu líder naquela área? Eu não consigo me submeter a um professor, não consigo me submeter a um líder, não consigo me submeter aos meus pais, como é que eu vou me submeter a Deus? É impossível. Entendeu? Por isso que Deus inventou esse negócio. Porque Ele usa esse negócio, chamado igreja, pessoas, relacionamentos, que é para nos ensinar os princípios eternos, para que quando chegarmos na eternidade, saibamos como permanecer lá por toda a eternidade. Portanto, que você esteja aberto ao princípio e à orientação da palavra de Deus, porque a Bíblia é inexoravelmente, indubitavelmente é o cuidado de Deus para a submissão do seu povo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, e que você seja cada vez mais submisso a Ele, para a glória dEle mesmo. Amém.